A paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos. Dia 7/11 de 2023. Já quero te fazer um pedido para que curta o vídeo, compartilhe se puder, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube, me siga no Instagram e também no Facebook. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o referente tema: a vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Ó, forte o negócio, hein? Vou repetir para você gravar. A vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. E o versículo a qual eu usarei como base para falar desse referente tema está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o verso é o 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá à luta, teu servo irá e lutará com ele. Tema da mensagem: a vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Neste versículo ao qual que eu li o texto, ele vai falar que o gigante Golias estava afrontando a Israel, desafiando-os durante 40 dias. Dá-me um guerreiro para lutar. A aposta era que quem lutasse com Golias, vencesse a Golias, o outro povo todo se curvaria, né? Assim como se Golias vencesse algum dos lutadores de Israel, toda a nação de Israel se prostraria e se tornaria escravo dos filisteus. Davi, ele vem com uma missão até aquela guerra: levar pão, queijo e leite aos seus irmãos e também ao rei, que era Saul. Quando Davi se depara com aquela situação de Golias afrontar a Israel, Davi sabe que também ali há uma premiação. O ouro, se casaria com a filha do rei e ainda ficaria isento de pagar os seus impostos quem vencesse o gigante Golias. Então Davi agora ele chega diante de Saul e fala: ó, o coração da nação de Israel não fique abatido por causa desse filisteu, porque o teu servo, eu Davi, irei e lutarei com ele. Algo que é interessante é que Davi ele não estava convocado para fazer parte do exército de Saul. Davi não empunhava uma espada, nem tinha também um escudo, muito menos uma armadura. Mas ainda assim, mesmo Davi sem ser selecionado para o exército de Saul, ele se dispõe a lutar. Por quê? Porque a vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Davi não fazia parte do exército de Saul, mas já havia sido convocado pelo exército do céu. Davi não fazia parte de um exército terrestre, mas sim de um exército do céu que havia convocado para que lutasse aquela batalha. A vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Davi não podia esperar ter um cargo para ir lá e lutar com aquele gigante. Ele chegou e se propôs, se dispôs a ir lutar com aquele gigante. Nós conhecemos a história que ele saiu vitorioso. Você lembra de Moisés? Moisés, ele, com uma certa idade, ali dos seus 12 anos, ele adentra para dentro do palácio do Egito. Então Moisés cresceu instruído quem era a família dele, quem era o povo dele, que era a nação de Israel que estava como escrava no Egito. Com 40 anos de idade, Moisés vai sair do palácio. E qual era a vontade de Moisés? Libertar Israel da escravidão do Egito. E o que ele fez? Acabou que se precipitou, né? Ali cometeu um homicídio, feriu o egípcio com um golpe na cabeça e o egípcio veio morrer. Por que Moisés ele se precipitou e foi lá e queria ser o libertador de Israel e acabou ali, né? Que ele acabou arrumando uma complicação para a vida dele porque ele feriu o egípcio. Porque a vontade de fazer pelo reino, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Moisés tinha o desejo de ser o libertador daquela nação e Deus fez dele o libertador daquela nação, porque a vontade de fazer pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Conhece a história de Neemias? Neemias, ele não era pregador,
ele não era pastor, ele não era cantor, ele não era um evangelista, ele não era um profeta, ele não era um missionário, ele não era um sacerdote, né? Pastor tem bastante na igreja, todo respeito. Pregador também tem bastante na igreja, cantor tem bastante na igreja, né? Mas Neemias, ele era aqui um copeiro do rei. Neemias tinha algum compromisso de ir lá e reedificar a cidade de Jerusalém? A vontade de fazer pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Vou repetir para você gravar. A vontade de fazer pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Eu não estou aqui pedindo cargo na igreja não, viu, irmãos? Precisa não. Para fazer pelo reino, estou no campo aberto. A rua é campo aberto, a praça é campo aberto, né? Campo de futebol é campo aberto, o ônibus é campo aberto, o metrô, o trem. Ide por todo mundo, preguei o evangelho. Você vai ver que Jesus ele começa a pregar, começa a anunciar o reino de Deus, começa a converter as almas, começa a curar os enfermos, a expulsar os demônios. E o que os sacerdotes vão falar de Jesus? Com que autoridade faz estas coisas? Ou seja, quem aqui na terra que te enviou e está te deixando fazer essas coisas? A vontade de fazer pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Acho que se Jesus ficasse esperando alguém lá e levantar ele, alguém ia levantar ele para ele poder fazer alguma coisa, irmãos? Sabe qual é o problema de muita gente? Ah, eu não faço porque não me levantaram. Ah, eu não faço porque não me deram um cargo. A vontade de fazer pelo reino de Deus é maior do que a paciência de esperar ter um cargo. Então você não está querendo fazer, o que você quer é cargo, o que você quer é aparecer. Porque quando você sente o desejo, a vontade de fazer, o espírito te incomoda para fazer, você não está nem aí para cargo, filho. O que importa não é o título, o que importa é ir lá e fazer. E anunciar e falar, né? E as almas virem ao reino de Deus. Então você vê que Jesus ia lá e pregava, falava do reino de Deus e juntou. E ainda levantou. Mas quem está te deixando levantar os outros? Quer mais uma? Vamos lá. Apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, perseguia. Jesus, que já havia sido crucificado, morto e ressuscitado, já estava no céu, apareceu para ele, para o perseguidor da igreja. Mandou ele ir pregar, ele começou a pregar. Ninguém cria nele. A igreja não cria nele, os apóstolos não criam nele. Ninguém queria ver ele nem pintado de ouro. E ele parou de fazer? A vontade de fazer pelo reino, pelo povo de Deus, é maior do que a paciência de esperar um cargo. Se Paulo tivesse esperando alguém levantar ele para ele poder fazer alguma coisa pelo reino de Deus, ele estaria até hoje, ele não teria se tornado apóstolo Paulo, né? Mas ele sabia quem que chamou ele. Ele vai ficar preocupado, né? Porque tem gente que às vezes quer estreitar o teu caminho, quer te parar. Não, você não pode. Por que que não pode? Na onde que está escrito que não pode, né? A vontade de fazer pelo reino e pelo povo de Deus é maior do que a paciência de esperar por um cargo. Essa palavra é para você. Muita gente vê os vídeos, tem gente que me conhece no trabalho, você é pastor? É pastor? Foi por quê? Tem gente que acha que é só o pastor que prega, né? Que é só o evangelista, que é só o missionário. Ou tem gente que acha que para poder fazer tem que ter um cargo. Se você prestar atenção na internet, aí o que tem de jovem, 18, 20 anos, pregando no meio da rua, pergunta para ele se ele é pastor. Se alguém levantou ele como evangelista. Ou se alguém mandou ele ir lá e pregar. Pergunta para mim se alguém manda eu vir aqui ficar pregando na internet. Tem alguém que manda. Tá lá em cima no céu. A voz dele, do Espírito Santo, fala comigo todo dia. E tem me dado esse tema. Meu outro Facebook aí foi hackeado. Tinha mais de 150 vídeos já. Cada dia um com um tema diferente. E é Deus que dá, irmão. Não é livro. Não tô tirando nada disso aí do livro, não. O único livro que eu tô tirando isso aí é da Bíblia. E Deus, pela sua misericórdia, vai dando a graça. A vontade de fazer
pelo reino e pelo povo de Deus é maior do que a paciência de esperar por um cargo. Então, se você está aí preocupado em ter um cargo para poder sair na rua e pregar, para poder meter a cara na internet e pregar, para poder pegar em alguma igreja, meu querido, você está motivado pela motivação errada. Porque quem quer fazer, a menos coisa que ele se preocupa é com cargo. Porque não precisa não. É ir fazer. Que Deus em Cristo vos abençoe e fique com essa mensagem em nome de Jesus.